Senhor nos revelou, Hebreus capítulo 3. E vamos depois terminar o 3, vamos pular para o versículo 14 do capítulo 4. 3, por enquanto. 3 de Hebreus. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração, e disse, estes sempre erram em seu coração, e não conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Agora, o capítulo 4, versículo 14 em diante. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. E o tempo é hoje, o tempo é agora. Para nós estamos vivendo tempos eternos, porque onde há santidade, a eternidade, a celestialidade, a divindade, é a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a presença da graça de Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, com seu amor, sua bondade, seu sacrifício também de Cordeiro, porque ele não anulou, ele cumpriu a lei de Moisés e as profecias que a ele diz respeito
as profecias pelos profetas antigos, ele teve que cumprir as profecias dos profetas, como ele tinha que vir, sua pessoa, seu caráter, sua dignidade, sua humildade, sua mansidão, seu poder. Viria como Deus, como ele sempre foi. E de vez de o Espírito do homem entrar num homem, Deus entrou no homem chamado Jesus. E esse homem, enquanto esteve na terra, Jesus era Deus homem. Hoje Jesus já não está mais na carne, mas continua sendo Jesus Cristo, o Filho de Deus, o poderoso Criador de todas as coisas, porque Ele é a manifestação da palavra. A manifestação da palavra é o sentimento de Deus, é a força de Deus, é o querer de Deus. Tem os pensamentos, que fica só nos pensamentos, mas Deus soltou a palavra. Haja terra, haja mar, haja luminar, haja isto, haja aquilo. E a palavra Deus manifestou, é Jesus Cristo. E essa palavra, verbo, um dia se transformou numa carne e habitou entre os homens. E diz, João habitou entre nós, e nós o amamos. E o consideramos oprimidos, enfermos, e não lhe davam valor nenhum. Mas ele é o Filho de Deus, e mostrou seu poder sobre tudo que se apresentou naquele momento, para esclarecimento e luz também, mostrando que ele era o Cristo também, com poder sobre todas as coisas. E depois também um poder maior, que é a sua força, que é a nossa esperança e a causa da nossa crença, do nosso esforço em santificar-nos. Mataram o homem Jesus, mas Jesus nunca morreu. Jesus é imortal, matou o homem. E o homem Jesus ressuscitou, para dizer que hoje o homem, a mulher Maria, a Joana, o homem Jesus, o homem Paulo, também vai ressuscitar também. Jesus ressuscitou num corpo mortal de carne e osso. Esteve entre eles também, mostrou para Tomé, que não creu também, põe o teu dedão aqui, seu incrédulo. E Tomé se arrependeu e ficou envergonhado, porque não creu em Jesus Cristo. Depois Deus mostrou para ele que ele estava vivo. E vamos dar uma glória a Deus. E Jesus já mostrou para todos nós que ele está vivo também. Quando o invocamos, quando o amamos, quando o recebemos, nós tocamos nas suas chagas e sentindo dor, arrependimento e ao mesmo tempo alegria, porque pela morte dele veio a vida, pela tristeza dele veio a alegria, pela morte dele veio a ressurreição. E hoje quem for ressuscitado no último dia, não vai ressuscitar em carne, vai ressuscitar em espírito. Porque muitos pensam que vai ressuscitar em carne. Carne e sangue não herda o reino da glória dos céus. É a alma que herda. Porque está escrito assim. Os mares devolverão seus mortos, as montanhas devolverão seus mortos. É força de expressão.
Essa expressão quer dizer antecipadamente que aonde a pessoa falece, Deus está ali para levar ele num lugar especial. O justo com o justo e o injusto com os injustos. Então, quando vamos ressuscitar em espírito, em vida eterna. Não é a carne. Vamos nos reconhecer, porque está escrito que nós vamos encontrar Abraão, Isaque e Jacó, e os outros filhos também. Vamos lembrar de todos que estiverem lá, mas quem não estiver lá, nós não vamos lembrar para não dar tristeza. Esse é o caminho, essa é a verdade. Esse é Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, no seu propósito, tão claro, tão transparente, que ele teve que... Tudo isto Deus fez, Deus faz, porque ele não tem que dar satisfação para ninguém, mas ele é um Deus justo, fiel e verdadeiro. E na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, Deus mostrou para o inimigo também que ele faz tudo de acordo com a justiça, com a lealdade para com ele mesmo, para com os céus e a terra, para os que estavam presentes, estão presentes, e para os que estiveram presentes também, para cumprir também. Ele fez a lei de Moisés e a lei também não deu certo. Então Jesus Cristo cumpriu a lei para poder fazer uma outra lei. A lei do amor, da caridade, da piedade e da misericórdia. E a lei diz aqui que o sumo sacerdote entrava no templo uma vez por ano e oferecia um cordeiro, me ajuda eu, para si e para o povo. Ele tinha que se santificar e depois oferecer para o povo também. E Jesus Cristo é o sumo sacerdote que não veio oferecer uma ovelha, veio se oferecer ele mesmo como ovelha para morrer por todos nós. E como ele é Deus, o seu poder é manifesto de tal grandeza que uma vez só ele se oferecendo, está oferecendo por toda a eternidade. Então ele é o Cordeiro eterno que tira o pecado. Veio para tirar o pecado do mundo, mas o mundo não o receberam. Mas nós o recebemos e estamos num outro mundo. Estamos no mesmo mundo, mas num outro mundo de moral, de caráter, de dignidade, de honestidade e de fidelidade a Deus e aos homens e à pátria. Então hoje o Senhor manda esta palavra, que aqui diz claramente que amamos Moisés, e Moisés habitou no nosso coração, Moisés habitou com a sua lei no nosso coração, e então ele habitou numa casa alheia, mas Jesus Cristo está escrito aqui, que ele habita no nosso coração, que é uma casa que ele fez, o nosso coração ele fez. Salomão fez um templo e Deus habitou nele. Salomão fez o templo, mas o templo do Espírito Santo foi Deus que fez, que é o nosso coração, nosso sentimento, nossa alma. Foi Deus que fez isto aqui. Vocês entenderam agora? Ele está morando no que ele fez, no que ele formou. E nós temos amor por todos, mas quem lidera, quem é a força máxima e que mora e habita e nos defende de todo o mal, é Jesus Cristo pelo seu Espírito Santo. Então, alguém que está aqui hoje pode estar crendo em Aparecida, Santa Sofia,
Santas Efigênia e Santo Antônio, mas dão glória a Deus. Continua amando alguém que você acha que deve amar, mas eles não são deuses, eles não podem te possuir. Você não pode seguir a doutrina deles, a vida deles. Você não pode clamar a eles, porque eles já dormem, mas clama aquele que é dono do teu coração, que fez o teu coração. De hoje em diante, Jesus Cristo vai tomar conta do teu coração. Você vai ter algum amor, algum afeto por este, por aquele, até por alguém que te fez bem, mas Jesus Cristo em primeiro lugar. É o que diz aqui neste capítulo, irmãos. E está escrito também: mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente confirmarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. A casa somos nós. Somos a casa de Deus na terra? Ou não somos a casa de Deus na terra? Ou Deus habita num templo? Ou Deus ainda está que nem no túmulo de Jesus lá em Israel? Ou Deus habita em alguma tenda? Tem algum lugar na terra santo? Estava santo aquele lugar que Jesus queimou a salsa e a salsa não se queimava. Aquele lugar naquela hora era santo porque estava o Espírito Santo, mas hoje não é mais santo. O que é santo na terra? É nosso coração, nossa alma, nosso ser, esse pedacinho de terra conquistado por nosso Senhor Jesus Cristo. Não dominado, mas participando do amor, da caridade, da virtude, da santidade, do desejo, do moral, do caráter do ser humano, na sua vontade de dignidade, de liberdade, de ter honra, de ter vergonha na cara, de não passar vergonha, separação por suas próprias culpas, mas tudo o que acontece para o justo é para a glória de Deus. Perseguiram Jesus, vão nos perseguir também. O inimigo vai nos perseguir até o fim, mas Jesus Cristo está além do fim. Jesus Cristo está nos esperando para a vida eterna. E hoje Deus mandou esta palavra, esclarecimento para algumas pessoas que ainda não tinham esse conhecimento também. O nosso coração é o templo do Espírito Santo. Eu não acho que é só o coração, é o nosso sentimento, o nosso moral, o nosso ego, onde sentimos, onde sofremos, onde gozamos, onde nos alegramos, onde nos admiramos com as coisas maravilhosas que sentimos da parte de Deus, de bondade, de grandeza no moral. E também nos sentimos entristecidos pelas desgraças que o inimigo conduz. Então, esse é o sentimento. Eu acredito que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O coração é uma bomba. Ele habita no coração. Ele sente os efeitos de toda a tormenta, porque ele é um órgão. O rim também sente. E o salmista falava do rim, falava do fel. Não falava do fel? Falava do fel. O fel tem outro nome. Bilis. É o amargo.
Às vezes o Senhor deixa nós provar o amargo. Angústia, aflições, tristezas, desilusões, decepções que atacam o nosso fígado, a nossa saúde. São momentos amargos. Mas hoje, Deus, no final, nós vamos ler as últimas, que é de benção, mais esta palavra também. Não podemos ser crente hoje e descrente amanhã. Não temos direito de ser pior do que fomos no começo. Temos que ser de fio a pavio, aceso, ardente, fervoroso. Porque o Espírito não envelhece, a fé não envelhece, a presença de Deus é renovável, não envelhece. Deus não é água parada, a palavra não é água parada, a palavra é água corrente, cristalina, vem do reino da glória, está sempre fresca, renovável, não envelhece, não cria mosca, não cria lagarto. Então vamos dar glória a Deus. Temos que ser melhor hoje do que obedecemos. Temos que ser melhor amanhã do que somos hoje. Há um procedimento de crescimento, há um avivamento em nós, há uma melhora de procedimentos, de santidade, de busca, de crença, de fé. Ou estamos parados? Ou estamos voltando atrás? Ou estamos voltando ao próprio vômito que vomitamos? Ou estamos aqui tão somente se conservarmos firmes a confiança e agora da esperança até o fim. Esperança não morre. Esperança é aquele que espera. Eu espero daqui a pouco ser melhor hoje. Eu quero ser o melhor pregador na próxima pregação. Eu quero ser um melhor orador na próxima oração. Eu quero ser um melhor crente na próxima demonstração de crente. Hoje eu venci o mal, amanhã eu quero revencer ele e vencer outros males que estão na minha vida. Não é um acomodamento, não é um acomodamento a graça. A graça é um crescimento, é um avivamento. Seria impossível se não houvesse a renovação do Espírito Santo. Ouça o que o Espírito Santo fala nas igrejas. E o Senhor vai dizer hoje também aqui uma coisinha a mais também, que é real, irmãos. É real, eu prego isso, eu vivo isso, eu sinto isto, eu vivo disto, eu desfruto isto, eu sinto isto. Vivo por isto e ganho força por isto. Ouça o que o Espírito Santo fala na igreja. O que vai vir agora? Ouça o que o Espírito Santo fala no teu coração. Dá voz, dá sentimento, dá crédito, acredita. Procure seguir, siga. Pode haver algum erro, mas você aprende com o erro. Precisamos sentir, compreender o que o Espírito Santo fala conosco. Não fala só na igreja. Não é isso aqui, não é sagrado o lugar. Sagrado é a presença de Deus no nosso coração. Mas onde você estiver, o Espírito Santo fala, te faz sentir, te sente alegria, te revelações, visões, contentamento, tristezas, angústia, aflição, abandono, aconchego, apegação, um apego para com o Espírito Santo de Deus, senti-lo, amá-lo,
e discernir o que ele está querendo. Quantas vezes, quantas coisas, saia daqui, e o irmão saiu dali, daí a pouco bateu o bonde e destruiu tudo. Saiu dali, saia daqui, caiu o raio ali. Se ele não saísse, destruía ele. Saia daqui, que isso aqui vai estourar. O irmão saiu e estourou. Saia daqui, que o pecado está entrando aqui. Saiu. Glória a Deus. Não viaja nesse avião, porque o avião caiu. Quantas coisas. Não vai em tal lugar, porque vai ter um desastre. Não pega essa estrada, pega outra estrada. O Senhor precisa dar para nós mais de espiritualidade, santidade e pureza. E vocês seguram aí no banco. Muitos estão estranhando as palavras que vêm vindo. Muitos estão estranhando. Mas é a realidade da obra de Deus. É a realidade do Espírito Santo. Nós temos um tesouro dentro de nós. O senhor falou esses dias aqui, num vaso de barro. É uma desigualdade tremenda, irmãos. É um vaso de barro. O inimigo pode quebrar esse vaso de barro. Mas se ele estiver revestido do Espírito Santo, ele não quebra o Espírito Santo. Então Deus precisaria dar entendimento e sabedoria para nós no negócio. Por exemplo, vamos fazer um negócio. Acham ruim que nós falamos de negócio, de libertação, de abrir a porta, de dar emprego, de dar pão, de dar água. Dá um glória a Deus. Deus é pai, Deus não é padrasto. Mas nós precisávamos de um discernimento de vamos fazer um negócio. Não faça. Faço, não faça. Não faça. Faço ou não faço? E não sabemos se fazemos, se não fazemos, se fazemos. E vem buscar a palavra, fica em dúvida. Não é? Para casar também. Aleluia. Para casar também. Casa ou não casa? Ele é bonitinho, ela é bonitinha, é riquinho, caso ou não caso? O coração apaixonado casa, mas não dá nada certo. Que Deus derrame essa revelação hoje aqui para todos nós, o discernimento. Esse moço é bom, essa moça é boa, ele tem bom testemunho, e vocês quando forem casar, e quando pedirem casamento, consulte o ministério da onde eles são. Não quero atingir ninguém, não, tanto que eu não prego isso faz 10 anos, 20 anos. Conversa com o ancião da igreja, com o cooperador e peça informação. Está certo ou está errado? É divorciado, é divorciada? Que perdoe o divorciado aqui, eu não estou atingindo ninguém, não. Eu sempre falo quando eu trato dos casos, eu vou ter que pregar. Se Deus der esse assunto, não é com você, não é com vocês, né? Mas é com todo mundo, né? Tá certo, irmão? Então, o que eu mando fazer? É divorciado? Fala com o casal, fala com o cônjuge que foi divorciado. Vocês ficam dando risada, mas é verdade, irmão. Fala com o cônjuge que está divorciado. Se é irmão, fala com a esposa dele ex. Mas ela vai falar mal. Não, ela tem que falar a verdade. E assim, vice-versa. Tem que se falar a verdade, certo? Você quer saber se o inquilino é bom? Fala alguma coisa, né? Se você quer saber se o inquilino é bom, você vai no... Como chama isso? Não, o crédito. Serasa, Serasa. Serasa. Você vai no Serasa. Às vezes a pessoa na Serasa está bem, mas ele não gosta de pagar. Então o que você faz? Você tem... Onde você morava? Vai lá onde ele morava. Vai ver se ele pagava. Está certo, irmãos?
Quer saber o testemunho de um irmão, de uma irmã que mudou? Vai lá onde ele congregava. Isso é doutrina, isso é ensinamento, isso é proteção. Mas nós temos que ter, além do sentimento, do amor, do carinho, do afeto, ver se é da vontade de Deus também. E também buscar a palavra. E buscar a palavra para casar, o moço e a moça nem sabem que a pessoa existe, ele está buscando a palavra. E vou dar para você está pedindo, vou cumprir o desejo do teu coração. Pronto, o coração entra no coração, fica apaixonado, apaixonada, e depois não é, culpa a palavra. Cada coisa no seu lugar, irmão. Certo? Vocês ficam quietos. É verdade essas coisas, são ensinamento para nós, para os nossos filhos, não é? Então, ouça o que o Espírito fala na igreja, mas o nosso coração também é o templo do Espírito Santo. Temos que ouvir o nosso sentimento, os clamores da nossa alma e os clamores do Espírito Santo. Irmão, para terminar essa palavra, visto que temos este grande sumo sacerdote, chamado Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Sabemos, sentimos, vemos, tatuamos, vivemos, comemos, vestimos, respiramos, moramos, dirigimos. Tudo Deus. Tudo Deus. Tudo emanou, veio de Deus. A vida, o ar, o coração, a alma, o sentimento, as fraquezas perdoadas, suportadas, esquecidas, com clamor, com obediência, com humilhação, com pedido de perdão. Fraquezas imensas, grandes e fraquezas quase sem importância, mas que dói a consciência e que machuca a nossa alma. Deus te manda dizer hoje, Deus é poderoso, como Ele supre tudo em todos, Ele é poderoso para nos santificar, nos purificar. Será que quem produz tudo, traz tudo para a vida do corpo, a vida da carne, faz gerar crianças, dá saúde para a criança, dá saúde para nós, faz curas, prodígio e ressuscita os mortos. Será que na parte do moral, na parte da santificação, na parte de tornar as fraquezas em virtude, as derrotas em vitória, em vergonha em honra, em tristeza em alegria, na virtude do Espírito Santo? Será que deixamos o poder de Deus só para beneficiar da carne e das coisas desta vida? Então vamos pedir hoje, Senhor, faça-me forte, faça-me mais santo. Se é pregador, santifica-me para pregar. Se é orador, santifica-me para orar. Se é organista, me santifica para mim tocar o órgão. Que não é o órgão, é o coração, é a alma. É o som do Espírito, da poesia da alma, da melodia dos anjos. Você é músico,
santifica-me, purifica-me. Há ensinamentos velhos, ensinamentos passados. Nós éramos ensinados abençoe este órgão, abençoe este instrumento que eu vou soprar, abençoe meu violino, abençoe meu instrumento. Quando eu tocava, era difícil, instrumento importado era tudo remendado. Na hora de afinação, não precisava esticar. Cadê o Alício? Cadê o Alício? Ah, tá aí. Não era assim? Bom, ele ainda é menino, mas era tudo emendado. Tudo instrumento velho, um emendava no outro. E a gente dizia, abençoe esse instrumento. E o Senhor tirava um perfeito louvor daquele instrumento. Pede, abençoe esse instrumento que eu vou tocar. Seja para a honra e glória do seu nome. Certo ou está errado, irmãos? Você vem na igreja, me prepare para participar do culto de adoração. Me faça digno. Me faça digno. Me ajuda na comunhão. Me santifica. Me purifica. Que eu seja uma lâmpada acesa para iluminar, não uma lâmpada apagada para entristecer. O que mais que falta? Senhor, o que mais que falta? Porteiro, vocês me ajudam que não vai escapar ninguém hoje aqui. Os porteiros, Senhor, me ajuda a tratar o teu povo, me santifica, me purifica. Dá o amor de Cristo, como Ele recebe a todos, que eu possa receber todos sem desigualdade, com amor e com carinho. Está certo ou está errado? O que falta? Limpeza. Limpeza. Me ajuda a limpar a tua casa de oração. Enquanto eu limpo a casa de oração, limpo o meu coração. O que mais? Intérprete. Senhor, me ilumine, que eu possa expressar. Isso, colaborador também. Me ajude a expressar em gestos o que é espírito, o que é vida, o que é eternidade, o que é santidade, a expressão do Espírito Santo, que é sentimento e afeto na alma. Como eu falou, os colaboradores, que dá graça de colaborar com o Espírito Santo, não com aquilo que é dele, mas com o que é de Deus. Estou entrando na limpeza, estou entrando no ministério, e a piedade. Vocês iam falar a piedade? E o que não falaram antes? A piedade, me ajuda a ter piedade, me ajuda a sentir a fome do faminto, a dor do que está dolorido, o desamparo do que está sem amparo. Me ajuda a sentir o desespero da fome. Tá certo, irmãos? O que falta mais? O brigadista. Não vai escapar ninguém hoje. Os brigadistas, me ajude com atenção, com amor, com carinho, me dê o entendimento, a sabedoria, a vigilância. O que mais?
os irmãos que vêm orar, abençoa e guarda, os irmãos do som também, abençoa e mexer no som, que esse som, que o Senhor me dê graça de graduar, possa não penetrar só nos ouvidos, mas na alma e no coração. Fala alto. Os instrutores, me dê paciência, me dê sabedoria, me dê o dom de ensinar, porque às vezes hoje a pessoa é sábio e não sabe ensinar. Não serve para professor, não sabe passar o que ele sabe, então tem que saber ensinar, certo, irmãos? E para mim, o que vocês falam? Eu preciso de tudo. O que faltou? Faltou alguém, sim. Espaço bíblico. Me dê espaço bíblico infantil. Porque a gente tem costume de achar erro nos filhos dos outros. Se fosse meu filho, né? E quando é nosso filho, nós engolemos tudo. Né? Me dê paciência com os filhos da Irmandade. Faça com que eu sinta o amor por eles como uma mãe, como uma vozinha. Me dê carinho e afeto e paciência. Né? Me dê a qualidade e que eles possam me olhar com respeito de uma mãe, de uma idosa, não na aparência, mas no conhecimento e nas virtudes da prática, da dispensação, que é necessário ser criança quando tratamos com criança, ser adulto quando tratamos com adulto, e ser antigo quando tratamos com os antigos. Vocês querem mais? Ouço o que o Espírito fala às igrejas. Agradeço o meu emprego. Vai passar um pouquinho da hora. Agradeço o meu emprego. Me ajuda a executar meu emprego com dignidade. Faça com que eu mereça o meu salário. Me dê luz para executar o meu trabalho. Abra as portas. Abençoa meu patrão. Abençoa meu gerente. Se ele está te perseguindo, no outro cantinho você fala, manda ele embora, Senhor. Patrão, não sobrar nada. Senhora, me faça um bom patrão. Me dê uma consciência que eu preciso pagar com honestidade, que eu reserve algum lucro também para os meus subordinados, e que eu possa sempre tratá-los com amor e carinho, e não exigir demais, e dar um salário conforme eles têm necessidade. Tá certo? Vamos parar por aqui, né, irmão? É boa essa palavra. Vocês pensam que não está entrando, que não está trabalhando? Deus está trabalhando. Não cai uma vírgula da palavra de Deus sem se cumprir. Eu fui num lugar, já falei outro dia aqui, que era um lugar no interior, ele era um grande fazendeiro, tinha muito empregado, ele era ancião, e ficava lá nas terras dele a igreja, não vou falar com nós. O Senhor deu de dizer dos empregados, né? Eu disse aqui, você trabalha, irmão, como se fosse para o Senhor. Ah, ele e a família dele, aleluia, glória, o fazendeiro, aleluia. Aí depois o Senhor, eu não sabia de nada. Aí o Senhor falou, e você, fazendeiro?
vê se paga melhor teus empregados. Aí o povo, aleluia! Eu pedi o salário, aumento para um salário para o meu patrão, vou contar e depois vamos encerrar esta palavra. Eu pedi um aumento para o meu patrão, ele falou, não vou pagar, não, as coisas não estão boas, não vou aumentar, não, mas eu preciso, as coisas aumentou, tudo aumentou, arroz, feijão, cartão, tudo aumentou. Não dá, não tem margem. E não me aumentou. E a salinha da Bela Vista era para a rua, assim, a salinha dava para a rua. Era uma salinha, uma ruazinha estreita, uma ladeira, e eu pregava ali, né? E quem passava na rua tinha uma persiana, então não dava para ver dentro. E eu pregando lá, e o senhor deu de falar umas palavras dessa também, né? Para os irmãos trabalhar, ser digno do salário, que tem irmãos que não merecem nem o salário mínimo. E disse também que se você merece, na palavra, né? Se você merece, seu patrão não te dá o que você merece, Deus vai pôr a mão no negócio dele, ele vai fazer sentir, vai sentir que ele tem que te dar, né? As coisas vão para trás, porque se está abençoando, está dando lucro, Deus vai fazer ele reconhecer por alguma coisa que Deus vai pôr a mão em cima dele. Aí terminou o culto tudo, aí um irmão me falou, irmão, tem um senhor aí com um carrão importado, e quer falar com o irmão. Quem que era, irmão? Era o meu patrão. Eu liguei para ele e falei, senhor, está bom, tudo bem? Que alegria. Olha, Paulo, aquele aumento está concedido, Deus já falou. Ele ouviu a palavra. Você acredita que o teu patrão vai ouvir essa palavra? Você acredita que onde há necessidade, Deus vai fazer ouvir essa palavra e vai cumprir ela? Então, irmãos, compadeceu-se do Senhor essa noite das nossas fraquezas. Comece uma vida nova, espiritualmente falando. Cultive o fruto do Espírito Santo, que é o fruto da vida eterna. Você se alimentando por ele, você viverá eternamente. Se não se alimentar por ele, com as coisas desta vida, a comida deste mundo perece. E quem se alimenta dela, do pecado, perece junto com o pecado. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em santa oração.